Há algum tempo me deparei com este artigo do The Economist chamado As Fronteiras Imperiais Ainda Moldam a Política na Polônia e Romênia. O artigo nos mostra os resultados eleitorais de 4 eleições, 2 na Romênia e 2 na Polônia. E através delas, podemos ver que as antigas fronteiras dos impérios austro-húngaro e alemão correspondem quase perfeitamente à diferença nas áreas onde cada partido ou candidato foi o mais votado. É importante lembrar que correlação não implica causalidade. 2 estatísticas podem coincidir acidentalmente sem que isso indique que os resultados são influenciados mutuamente. Existe até um site que mostra como isso é verdade ao nos mostrar correlações estranhas que obviamente não têm relação entre si, como esta da taxa de divórcio no estado americano do Maine, correspondendo ao consumo per capita de margarina, ou o consumo per capita de frango versus as importações totais de petróleo bruto dos Estados Unidos da América. No entanto, o artigo do Economist me fez refletir, pois, diferentemente de divórcio e margarina, faz sentido que os resultados eleitorais correspondam às antigas fronteiras imperiais. O fato de regiões específicas pertencerem a uma nação ou outra no passado muda a maneira como essas áreas se desenvolveram, o pensamento das pessoas, a religião que seguem, entre outras coisas que influenciam o modo de vida atual e o voto. Então, decidi investigar mais a fundo e procurar por outras situações como essa para entender se as antigas fronteiras ainda impactam os países hoje. Vamos analisar alguns casos de países com diferenças regionais específicas, resultados eleitorais ou outros, que correspondem a antigas fronteiras que existiam nessas áreas. Começando pelos que o artigo menciona, Polônia e Romênia. De 1795 a 1918, Rússia, Áustria e Alemanha controlavam o que é hoje a Polônia. E enquanto as fronteiras se foram hoje, e todas essas áreas fazem parte de uma Polônia unificada, as antigas divisões ainda são visíveis no terreno. É evidente a diferença de resultados entre as regiões que faziam parte do Império Alemão e as demais, governadas pela Áustria e principalmente pela Rússia. Os resultados das eleições talvez resumam as diferenças entre pessoas vivendo em realidades distintas, levando-as a votar de maneiras diferentes. De acordo com o artigo no terreno, as estradas pavimentadas da Prússia se dissolvem em cascalho nas antigas passagens de fronteira. Do ar, os antigos territórios Habsburgo e Russo parecem um mosaico de retalhos de pequenas parcelas agrícolas, enquanto o oeste é dividido em vastos campos projetados para facilitar a agricultura mecanizada, porque os 3 impérios que anteriormente controlavam partes da Polônia, Alemanha, Rússia e Áustria desenvolveram-se de maneira diferente e em ritmos diferentes. O oeste fazia parte da Alemanha em industrialização e expansão ferroviária, enquanto o leste era russo, predominantemente agrícola e até feudal em alguns lugares. Em 1900, o que agora é o oeste da Polônia tinha rendas 5 vezes maiores que o leste, e essa diferença de renda ainda não foi resolvida. Obviamente, a realidade socioeconômica das pessoas afeta como elas votam. A Rússia era ortodoxa, a Áustria era católica romana, enquanto a Alemanha era protestante, algo que também impacta a população. Apesar de ter sido criada em 1918, a Polônia foi novamente ocupada e dividida durante e após a Segunda Guerra Mundial, impactando sua realidade atual. As realocações de terras ocupadas pelos soviéticos para áreas que ganharam do Reich alemão foram uma mudança relevante. Na Romênia, a situação é parecida com a da Polônia, porém menos visível e está se transformando velozmente. As fronteiras do antigo Império Austro-Húngaro parecem influenciar os resultados eleitorais atuais na Romênia. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Trianon dividiu a Hungria, e as possessões dos Habsburgos no norte da atual Romênia foram entregues ao país. A posse desses territórios pelo Império Austro-Húngaro viu milhares de húngaros se estabelecerem na área, especialmente na Transilvânia. Eu já mencionei isso em um vídeo passado. O norte da Romênia esteve parcialmente sob domínio dos Habsburgos até 1918, enquanto o sul esteve sob controle otomano até 1878. As diferentes realidades dessas regiões e as pessoas que viveram nelas por décadas impactaram o desenvolvimento e a forma como seus descendentes pensam, vivem e votam hoje. Na eleição de 2014, o candidato mais liberal venceu no oeste, enquanto a esquerda obteve mais votos no leste.
As consequências das fronteiras imperiais da Polônia parecem duradouras, mas as da Romênia são menos visíveis e começam a mudar devido a novos eventos. A maioria dos romenos que emigram para outros países da UE são do leste, o que pode remover o efeito dessa região ter características específicas devido a seus antigos governantes. Por outro lado, a principal razão pela qual eles estão saindo é o subdesenvolvimento dessas regiões, que ainda é, pelo menos em parte, consequência daqueles que governaram as áreas antes e das antigas fronteiras. Mais tarde, a Alemanha também serve de exemplo. Em um livro chamado A História Mais Curta da Alemanha, de James Haas, a propósito, um dos meus livros favoritos, o autor argumenta que a Alemanha Oriental e Ocidental tem sido uma realidade ao longo de toda a história e, enquanto a linha divisória pode ter mudado, sempre houve diferenças entre os dois lados da Alemanha dependendo de quem os governou, das áreas do Império Romano aos territórios perdidos do Império Alemão e a divisão entre Oeste e Leste após a Segunda Guerra Mundial. Esse autor argumenta que o sul da Alemanha difere do norte, pois foi parcialmente governado pelos romanos, e essas raízes ainda têm impacto hoje. Os territórios que eles perderam, que faziam parte do seu império, ainda possuem herança alemã hoje, como é visível na Polônia, mas talvez também em Alsácia-Lorena, na França, e alguns territórios da Lituânia ou Kaliningrado russo, embora eu não tenha encontrado informações sobre esses. Mas vamos nos concentrar na Alemanha Oriental Ocidental, porque é nessa separação que as diferenças são mais visíveis hoje. A divisão da Alemanha, do fim da Segunda Guerra Mundial até 1990, durou cerca de 45 anos, tempo suficiente para causar efeitos duradouros. Vale ressaltar que o Oeste sempre foi o centro do desenvolvimento alemão, enquanto o Leste era mais rural, mesmo durante a união do Império Alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos consideraram o pouco conhecido Plano Morgenthau, que propunha a ocupação permanente da área rural, pois, segundo eles, lá residia o cerne do poder industrial alemão. Embora a divisão leste-oeste possa ter contribuído para as diferenças que examinaremos, não foi a causa exclusiva. Mas ainda assim, quando olhamos para os resultados eleitorais, por exemplo, a Alemanha Oriental é a área onde os partidos extremistas recebem mais votos. Os salários médios por condado na antiga Alemanha Oriental são consideravelmente mais baixos. Em relação à religião, a antiga área controlada pela União Soviética é, em sua vasta maioria, não religiosa, enquanto o resto é religioso, seja protestante ou católico, algo que, sem dúvida, impacta os resultados das votações. Em todos os indicadores que encontrei, o leste só supera o oeste nas taxas de vacinação, provavelmente uma consequência duradoura dos programas de vacinação extremamente bem-sucedidos da União Soviética. Existem vários outros indicadores de como a Alemanha ainda está dividida. Posso fazer um vídeo detalhado sobre o assunto se houver interesse. Outro exemplo de como as antigas fronteiras ainda são visíveis são os impérios coloniais. O ponto principal dessas diferenças, e o fato de que as antigas linhas de fronteira ainda as mostram, é o fato de que houve uma ocupação por outro governante desse território. Se eles ocuparam e governaram, provavelmente impuseram suas políticas, cultura, língua e costumes, ignorando as fronteiras atuais. Várias áreas do mundo que hoje são seus próprios países, às vezes com fronteiras diferentes das coloniais, ainda têm efeitos visíveis disso. O mais óbvio é o fato de que as línguas dos colonizadores ainda são amplamente faladas por eles. Inglês, francês, português e espanhol são, em muitos casos, comumente falados entre muitos países que não têm outra proximidade cultural. O Raj britânico é um ótimo exemplo de outros fatores que ainda impactam os países hoje, sendo o legado mais tangível dos britânicos a ferrovia, a arquitetura colonial e a culinária anglo-local. Embora as ferrovias estejam menos presentes no Paquistão, neste mapa do Raj britânico, podemos ver como a rede se espalhou pelos 3 países, porque era uma colônia britânica unida. A antiga fronteira imperial que abrange as 3 nações ainda é visível atualmente pela rede ferroviária. E em todo o mundo, tenho certeza de que podemos encontrar muitos outros exemplos de países cujas antigas fronteiras ainda são visíveis hoje através de muitos fatores. Se conhecer outro interessante, comente abaixo e me avise. Esses são exemplos de países onde as antigas fronteiras regionais ainda impactam a realidade atual, devido a diferenças no desenvolvimento, industrialização, regime governamental da época, religião seguida
ou mudanças populacionais ocorridas. Cada vez mais essas diferenças devem desaparecer e o impacto das antigas fronteiras desaparecer, mas também pode continuar um efeito dominó de impacto contínuo. Por exemplo, se o leste da Polônia, por ter sido parte do Império Russo, vota de maneira mais conservadora hoje, e não estou dizendo que isso acontece, então esses governos locais conservadores podem influenciar a população a continuar sendo conservadora por décadas ou séculos a vir, impactando a realidade e as políticas futuras. Os efeitos das antigas fronteiras podem permanecer relevantes por meio de suas próprias consequências futuras, ou podem ser substituídos por novas situações, como a migração na Romênia, substituindo ou ao menos reduzindo o legado da fronteira imperial como o principal impacto na diferença regional. Obrigado por assistir. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até a próxima, com mais conhecimento geral.